Relações humanas são muitas vezes carregadas de cicatrizes invisíveis. Palavras não ditas, mas sentidas, ecoam na peça escrita por Grace Passot, Amores Surdos. Uma adaptação desse texto, feita por estudantes de teatro da URGS, é o espetáculo que está em cartaz no mês de setembro do projeto TPE. A história dessa família aparentemente ordinária, cercados de uma sujeira que se alarga, é um convite e uma reflexão sobre os modos como nos comunicamos. Acompanhe agora trechos da peça e entrevistas com o elenco. Essa peça surgiu como um trabalho da finalização da cadeira de atuação 2, e a proposta da cadeira era a gente pegar um texto brasileiro e adaptar para uma cena de 10 minutos. Então a gente começou a ler vários textos e esse foi um que chamou a atenção de todos nós. Como traz questões familiares, é uma coisa que todo mundo tem esses problemas. Essa peça traz a sujeira explícita dessas famílias. Foi uma coisa bem interessante, assim, de trazer um pouco da gente e expor também o público nisso, assim, o público vai assistir e vai se identificar. A dramaturga da peça, a Grace Passot, ela escreveu essa peça no início dos anos 2000 e a primeira encenação pelo grupo Espanca, né, lá em Minas Gerais, utilizava a lama como uma sujeira que ia aumentando durante a peça. A nossa escolha é bem diferente disso. E a nossa sujeira, ela é exposta de uma maneira um pouco mais metafórica. A gente utiliza figuras de linguagem, assim, em cena, para fazer com que essa sujeira não precise estar concreta, mas que ela seja sentida. Saber que poderia ter essa lama que tinha na montagem original, mas não tem, é uma escolha que a gente faz conscientemente e que não ignora o fato da sujeira, mas utiliza como, assim, até fio condutor da peça para conseguir chegar num final como que a gente entrega, assim. Por quê? Porque faz mal pra ele. Assusta! Assusta. Tem que ficar olhando pra não deixar ele fazer nada perigoso. Tudo bem? Porque quando a pessoa tá assim, ela faz as coisas sem consciência, sem pensar. Quando a pessoa tá assim, ela faz o que tem vontade. O que a alma pede, ela faz. A gente foi lendo cada cena e tentando encontrar ali, assim, se desprendendo de cumprir diretamente, assim, especificamente cada fala e tentando entender o que aquela cena nos passava, meio que o suco daquela cena, o que ela queria dizer, o que a gente queria dizer com aquela cena. E a gente pegava aquilo e transformava em imagens, ia testando coisas, trazendo referências. Então acho que isso deu um espaço para a gente criar muitas coisas longe, muitas coisas diferentes. E a gente ia embarcando nessas ideias, comprando a ideia um do outro e desenvolvendo no processo. No texto da Grace Passot não tem nenhuma indicação de época, cenário, nada. A gente que foi pensando e descobrindo juntos. E quando a gente leu a primeira vez, a gente sentiu algo meio retrofuturista, no início meio anos 60 e a gente acabou mudando para anos 50, porque a gente viu muito nessa família uma coisa de manter as aparências, assim, né? Se relaciona muito com a ideia que a gente tem dos anos 50, assim. Tudo tão perfeito, a esposa troféu, que cuida dos filhos, que cuida da casa, os filhos ideais, o marido que trabalha, que não podia fugir de um padrão. E eu acho que tem isso na família, eles não podem fugir dessas 4 paredes que fecham eles dentro de casa. Eu acho que a não comunicação dessa família, a gente trabalhou com poucas falas, com um silêncio organizado, eu acho. A gente trabalha com célula sonora. Então tem o barulho do sapato do Joaquim, tem o barulho da máquina, tem o barulho das louças. Então é meio que todo o som que essa família emite, ele é planejado. E depois, quando tem a descoberta do hipopótamo, tudo isso se explode, assim, se embaralha. Eu acho que é muito difícil para cada um, mas eles acabam se fechando, assim, no universo deles. Então a Grazi tem o livro, ela fica ali na dela. O Joaquim tem a televisão. Aí o pequeno ainda está descobrindo mais ou menos que essa incomunicabilidade existe, né? O Samuel, ele tem as balas dele que ele come, ele já tem uma atitude mais de criança. Então eu acho que essa incomunicabilidade, ela vai se mostrando em eles se fecharem nas suas próprias coisas, sabe?
Eles irem para outros universos, porque aquele universo está realmente meio insuportável. Eu faço o Samuel, ele é o filho mais velho que está em casa e ele tem uma relação muito próxima com a mãe. O Samuel, ele não teve uma infância bem desenvolvida e por isso, atualmente dentro de casa, ele demonstra mais esse lado criança dele, também procurando muito uma relação com os irmãos dele. Ele está sempre tentando abraçar a mãe, ele tenta abraçar a irmã, ele conversa mais com o pequeno, ele dá mais atenção aos irmãos, justamente porque essa é a atenção que ele não teve quando era criança. Na construção desse personagem, em conjunto, a gente tentou buscar elementos que pudessem transparecer isso para o público, esse não desenvolvimento da infância dele, de forma sutil, mas que fosse também naquela ideia do seu próprio objeto, do seu próprio mundo. Foi quando a gente pensou das balas de goma também, e da gravata, que são elementos que podem configurar dois mundos diferentes, né? A infância e a vida adulta. Então a gente tem duas cenas assim dessa exposição desses elementos, desse personagem com esses elementos, que eu acho que são dois pontos importantes da peça que configuram como é a vida do Samuel e como ele se relaciona com os outros personagens. Tchau, pequeno. Tchau, Samuel. Tchau, Joaquim. Tchau, Samuel. Tchau, Grazi. Tchau, Samuel. Tchau, mãe. Tchau, mãe. A construção do meu personagem, assim, teve como base muito as improvisações que a gente fez em aula e também algumas inspirações em personagens. Eu me inspirei em alguns personagens do Tim Burton, que eu descobri bem no final do processo, que também são crianças em situações muito esquisitas e complexas e que têm dificuldade para entender e muitas vezes procuram uma fuga dessa realidade, né? O pequeno, ele é uma criança, não tão nova, mas não tão velha, não tão próxima da adolescência. A dor da infância, que a gente ainda tem muita dificuldade de lidar pela imaturidade emocional, acho que eu tiro muito da minha própria experiência como criança também, das minhas vivências, além das referências externas, assim. Era uma vez uma batatinha que nasceu debaixo da terra. Um dia, ela saiu, mas ela ainda era muito pequenininha. Então ela cresceu, cresceu, cresceu e cresceu. Até que alguém foi lá e arrancou ela e comeu. Mas tudo bem, porque debaixo da terra tinha outra batatinha. Era uma vez uma batatinha que nasceu debaixo da terra. Um dia ela saiu, mas ela ainda era muito pequenina. Então ela cresceu, cresceu, cresceu e cresceu. Então, meu personagem é o Joaquim. Ele é o irmão do meio dessa família. Lendo ele pelos textos, pelas falas, a gente sentia ele um irmão revoltado. Mas depois, conforme a gente foi construindo com improvisações e durante todo o processo, eu fui entendendo que, na verdade, não é uma certa revolta, mas ele, assim como outros personagens, ele percebe o problema não falado dentro dessa família e ele se revolta com a não comunicação, ele se revolta com a mãe que quer manter tudo da mesma forma, mas mais para o final do processo, eu acho que a gente compreendeu que a raiva não é diretamente com a mãe, e sim com essa vontade dela de manter tudo no lugar, entendeu? Assim como a Grazi, que busca a fuga da realidade através da leitura, o Joaquim busca através da televisão. Eu sou a Grazi, é a única filha da família, então acho que isso traz um peso um pouco para ela. Eu sinto muito que ela tenta ser a mãe, sabe? Tenta chegar nesse lugar de aprovação. É a única filha que a mãe não demonstra carinho nenhum, então é um pouquinho difícil também. Ela tá nesse lugar muito de fugir da realidade, de ser sonhadora. Para criar a Grazi, eu na verdade achei um pouquinho difícil, porque falta um pouco de relação dela com os outros personagens. E para mim, a relação é justamente a parte mais tranquila de criar improvisação, esse tipo de coisa. Eu me identifico um pouquinho com a Grazi. Então... Oi? Eu sou a Grazi. Eu tô sonâmbula. A qualquer momento, o meu vizinho vai bater na porta. Eu vou atender. Ele vai olhar no fundo do meu olho. E a gente vai se apaixonar.
A minha personagem é a mãe, né? Ela é uma mãe de 5 filhos e ela é esposa de um marido ausente. Não são dadas muitas informações sobre ela ao longo do texto, assim. Então foi algo que eu fui descobrindo em conversas com o elenco, em leituras minhas e referências que eu tinha em relação à maternidade e a uma personagem tão complexa assim. Eu fui achando essa frieza da mãe, mas não porque ela não sente amor por esses filhos, mas é justamente o oposto. Ela ama tanto eles e tá tudo caindo aos pedaços que ela tem que ser muito forte para segurar tudo isso. É um filho que tá longe, é um marido que é ausente e são 4 filhos presentes que precisam muito dela. Repete, Júnior. Seu pequeno já tá usando sapatos? Ainda não. Samuel tá aqui sim. Esse é o homem pra sair. Teu pai? Tá bem sim. Acho que sim. Vou chamar ele pra ti. Vai lá dentro chamar o papai, vai. Oi, Júnior. É o Samuel. Tudo bem? Essa peça toca muito na gente, assim, e eu acho que é principalmente da gente saber conversar sobre os nossos problemas, dentro da dinâmica familiar ou fora dela. Isso é muito importante porque, enfim, esse hipopótamo que está dentro da casa deles, que enfim, ainda não foi visto, mas ele causa muito sofrimento em cada um deles de um jeito diferente. E, se, enfim, se eles conversassem sobre isso, de repente as coisas seriam diferentes. Trabalhar com teatro e com arte no geral não é o caminho mais óbvio. E acho que muitas vezes a gente escolhe pela esperança que a gente tem em tocar pessoas, em mudar vidas e talvez mudar a nossa própria também. E eu acho que essa peça tem uma sensação de estamos trazendo algo importante para a cena. Estamos trazendo um assunto a ser discutido, que todo mundo vive, que todo mundo sente, dores compartilhadas, assim. Então, a peça é importante por isso, mas mais importante do que só a peça, que poderia ser feita com muitos outros grupos, fazer com esse grupo de amigos, porque além de colegas, a gente é amigos, assim, muito próximos, enriquece a peça muito, porque eu tenho a permissão com eles de compartilhar minhas próprias dores e vice-versa. Então, a gente chegar num resultado muito mais real pra gente, porque tendo essa abertura a gente consegue colocar tudo aquilo que a gente já sentiu também um pouco em cena. E acredito que isso não seria possível com um grupo de pessoas em que eu não confiasse, em que o pessoal, né, todo não permitisse essa confiança do grupo. E acho que isso faz ser especial.